Olá, sejam bem-vindos a todos, irmãos que sempre estão nos acompanhando a nossa leitura do nosso alimento diário. Nós estamos lendo a série E Será Pregado este Evangelho do Reino. Nós estamos no segundo volume, que tem por título Preparados para a Vinda Secreta de Cristo, ministrado por André Dong. E nós chegamos à terceira semana, que tem o tema Não só de pão viverá o homem. Nós vamos falar hoje, a quinta-feira, desenvolver o tema que diz: Amei a Jacó, porém me aborreci, de Esaú. Antes de mais nada, irmãos, faça sua inscrição no canal da Igreja em Camaçari, dê o seu like nesse vídeo, compartilhe com seus parentes, seus amigos. Assim, a palavra de Deus ela pode ser transmitida a todas aquelas pessoas que nós amamos e que queremos que conheçam da palavra de Deus. Bom, nós vamos ainda continuar desenvolvendo um assunto que fala sobre o número 40. Então, aqui nós vamos ver mais algumas experiências com respeito a esse número. Nós vamos ler 1 Reis, capítulo 19, versículo de 1 a 4, diz o seguinte: Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: Façam-me os deuses como lhes aprouver, se amanhã a estas horas não fizer eu a tua vida como fizeste a cada um deles. Temendo, pois, Elias, levantou-se e para salvar sua vida se foi. Chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço. Ele mesmo, porém, foi para o deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: Basta agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que meus pais. Então aqui nós vemos o profeta Elias claramente pedindo para que Deus o matasse, ou que ele morresse. Ele dormiu debaixo de um zimbro e pediu aqui a morte. Mas aqui, irmãos, no versículo 5, fala o seguinte: Deitou-se e dormiu debaixo do zimbro, eis um anjo o tocou e lhe disse: Levanta-te e come. Então, nessa situação toda que o profeta Elias passou, nós vemos aqui que ainda Deus cuidava dele nessa situação. É uma situação desesperadora, ele até preferiu a morte, mas aqui nós vemos o cuidado amoroso de Deus para com o seu profeta. Então, continuando aqui, nós vamos ver esse cuidado que Deus teve com o seu profeta. Versículo 6 a 8. Olhou e ele viu junto à cabeceira um pão cozido sobre uma brasa e uma botija de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. Voltou segunda vez o anjo, tocou-lhe e lhe disse: Levanta-te e come, porque o caminho será sobre modo longo. Levantou-se, pois, comeu, bebeu e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, monte de Deus. Então nós vemos de novo aqui o número 40, que tem muito significado. E aqui nós vemos ainda a experiência de Elias. Nós temos visto nessa mensagem dessa semana que o número 40 também diz respeito às provações. Agora nós estamos vendo na experiência de Elias. Ainda continuando, capítulo 19 de 1 Reis, versículos 9 a 12, diz o seguinte: Ali entrou numa caverna, onde passou a noite, e eis que lhe veio a palavra do Senhor e lhe disse: Que fazes aqui, Elias? Ele respondeu: Tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares, mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só, e procuram tirar-me a vida. Disse-lhe Deus: Sai e põe-te neste monte perante o Senhor. Eis que passava o Senhor, e um grande vento, forte vento, fendia os montes, despedaçava as penhas diante do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. Depois do vento, o terremoto, mas
o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, um sensil tranquilo e suave. Louvado seja o Senhor. Então, irmãos, aqui na experiência de Elias, passando pela mesma experiência do número 40, um número de provação, aqui nós vemos que várias vezes Deus se manifestou a ele, e nessa experiência, muitas vezes, nós percebemos que o Senhor, Ele está conosco. E começamos a indagar também, onde está o Senhor? Na experiência de Elias, ele pensou que estava ali naqueles ventos fortes, mas o Senhor não estava ali. Ou naquele terremoto, ele pensou que o Senhor estava ali, e também o Senhor não estava. Mas o Senhor, ele se apresenta como aquele sensil suave e tranquilo, Então a gente fica questionando por que o Senhor não vem me salvar nessa situação. Então, o que Elias descobriu aqui, irmãos, é que o Senhor estava ali naquele sensil tranquilo e suave. No versículo 13, ainda nos diz o seguinte: ouvindo Elias, envolveu o rosto no seu manto e saindo, pôs-se na entrada da caverna. Eis que lhe veio uma voz e lhe disse: que fazes aqui, Elias? Então o Senhor ainda demonstra seu cuidado amoroso para com o seu profeta, mesmo em meio a toda aquela tribulação. O que nós podemos extrair nessa experiência, irmãos, é que em toda situação de tribulação, toda situação de provação, o Senhor está cuidando de nós. Na verdade, nós queremos até às vezes uma experiência forte como uma tempestade, que isso se manifeste como um terremoto, mas quando nos acalmamos no Espírito, o Senhor se manifesta como esse sensil tranquilo e suave, e o Senhor fala ali conosco. Também podemos perceber, irmãos, ainda falando sobre o número 40, no livro de Atos, nós temos uma experiência também. No capítulo 1, versículo 3, fala assim: a este também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Então aqui, depois que o Senhor Jesus ressuscitou, ele apareceu, depois da sua ressurreição, 40 dias aqui para os seus discípulos, até a sua ascensão, que todos puderam ver de uma maneira pública. E ele permaneceu falando com os seus discípulos durante 40 dias, concernente ao reino de Deus. Então isso mostra, irmãos, que o número 40 é um número benéfico. Não somente representa provação, mas também nessa provação o Senhor ele quer que tenhamos experiências com Ele. Na verdade, podemos dizer que é nesse período é que Deus ele começa a nos revelar a sua palavra, nos revelar o seu propósito, ou começa a falar conosco. Assim como na experiência de Elias, naquele sensil suave, tranquilo, Deus ele pôde falar com Elias. Quando estamos numa situação muito confortável, muitas vezes nós não ouvimos o Senhor, não temos tanta experiência com o Senhor. Mas é na tribulação que Deus fala conosco, é que Deus nos faz ter essa experiência. Assim também como no livro de Atos, durante 40 dias, o Senhor só apareceu aos seus discípulos falando coisas concernentes ao reino. Por outro lado também podemos dizer, irmãos, que até Cristo ser formado em nós exige um pouco de sofrimento. É como a gestação de uma mulher que precisa de 40 semanas para que o feto possa ser formado nela. Também nós, quando Cristo está sendo formado em nós, nós temos dores de parto. Isso está em Gálatas capítulo 4, 19, onde Paulo diz o seguinte: meus filhos, por quem de novo sofro as dores de parto, até ser Cristo formado em vós. Então, como nós falamos, uma gestação demora aproximadamente 40 semanas. Então, nós percebemos que esse número 40 ele tem muito significado. É o significado não somente da aprovação, mas também da comunhão que nós temos
do Senhor, nós desfrutamos da presença do Senhor. Então, muitas vezes, nós queremos que a presença do Senhor seja forte em nosso viver, mas o Senhor, Ele aparece aqui de maneira muito suave, imperceptível, justamente nesses momentos de provação. Nós queremos que Deus fale conosco de maneira muito forte, Deus abale as estruturas, mas a maneira de Deus se manifestar é de maneira suave, maneira imperceptível, né? Quando a gente começa a ter essa experiência, a gente começa a perceber que tem quem está nos sustentando, quem está cuidando de nós, é o próprio Senhor. Em tudo que nós passamos, podemos achar que Deus não tem agido no nosso viver, mas quem tem nos sustentado, tem cuidado de nós em cada detalhe, é o próprio Senhor. Também, irmãos, na tentação do Senhor, né, o Senhor, antes de ser tentado, ele passou 40 dias e 40 noites e teve fome. E justamente nesse momento é que Satanás ele veio tentar o Senhor. Isso também é a mesma coisa que aconteceu no capítulo 3 de Gênesis. Com respeito à fome, nós vemos que é algo relacionado à comida. Em Gênesis capítulo 3, a serpente, quando apareceu a Eva, ele apresentou a Eva o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, justamente da árvore que Deus disse para que não comesse do seu fruto. Mas Satanás ele apresentou de uma maneira que despertou o interesse de Eva e comeu dessa árvore. Ele apresentou uma árvore que era boa aos olhos, aparentemente, e boa para dar entendimento. Inclusive no versículo 6 do capítulo 3 fala que ela percebeu que esse fruto era boa para se comer. Então, irmãos, sempre que estamos procurando comida, né, sempre que estamos preocupados com essa questão de comida, principalmente quando sentimos fome, nós queremos logo saciá-la, nós temos que tomar muito cuidado, porque foi justamente nesse ponto que Satanás levou a queda do homem. E o Senhor derrotou o inimigo de Deus nessa tentação. Então, sempre quando nós estamos preocupados com o nosso suprimento, principalmente essa questão da comida, Satanás ele se aproveita dessa situação para levar-nos à queda. E que o Senhor possa estar nos sustentando nesse aspecto, confiando no Senhor para que realmente não possamos cair nesse aspecto. Tem um outro trecho também, uma passagem da Bíblia que envolve essa questão da fome, foi na história de Jacó e Esaú, né, no capítulo 25 de Gênesis, versículos 27 a 29, diz o seguinte: cresceram os meninos, Esaú saiu perito caçador, homem do campo, Jacó, porém, homem pacato, habitava em tendas, Isaque amava a Esaú, porque se saboreava de sua caça. Rebeca, porém, amava a Jacó. Tinha Jacó feito um cozinhado quando, esmurecido, veio do campo Esaú. Como Esaú era um perito caçador, ele veio do campo, ele estava faminto e cansado. Quando ele viu Jacó tinha feito esse cozinhado, ele pediu um pouco desse cozinhado porque ele estava a ponto de morrer. Depois, irmãos, podem ler o versículo 30, que fala isso. Então, Esaú pediu comida. Essa questão da comida, irmãos, nunca nós negamos comida para ninguém. Sempre quando percebemos alguém com fome, a nossa tendência é sempre saciar a fome das pessoas. Mas aqui, Jacó aproveitou essa situação para fazer uma barganha. O nome Jacó significa suplantador. E aqui ele aproveitou essa situação que o irmão estava com fome, debilitado, e fez uma barganha com o seu irmão. O versículo 31 do capítulo 25 diz: disse Jacó, vende-me primeiro o teu direito de primogenitura. Ou seja, para saciar a sede do próprio irmão, Jacó impôs uma condição. Bom, eu posso saciar sua fome, posso dar um pouco desse cozinhado, mas primeiro você vai ter que vender o seu direito de primogenitura, que era algo importante para os filhos daquela época que queriam herdar a herança dos pais.
Mas o que impressiona aqui, irmãos, foi a resposta de Esaú, no versículo 32. Estou a ponto de morrer, de que me aproveita o direito de primogenitura? Veja, irmãos, apesar do que Jacó fez não ter sido algo certo, mas a resposta de Esaú revela a importância que ele dava a esse direito, que era algo tão importante. O que vai me valer disso agora que eu estou com fome? E dessa maneira, Esaú desprezou o seu direito à primogenitura, né? Que o Senhor tenha misericórdia de nós e não caiamos numa condição como essa. As bênçãos que o Senhor tem nos dado, o direito que o Senhor tem nos dado de desfrutá-lo, não podemos vender nosso direito por um prato de lentilha, um prato de sopa, né? Como eu disse, é um pouco cozinhado vermelho. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Então, por causa da fome, Esaú vendeu o seu direito de primogenitura. No versículo 33 diz: Então disse Jacó: Jura-me primeiro. Ele jurou e vendeu o seu direito de primogenitura. No livro de Romanos, capítulo 9, versículo 13, o Senhor diz o seguinte: Eu amei a Jacó, porém me aborreci de Esaú. Aqui fala que o Senhor se aborreceu de Esaú. Por quê? Porque ele desprezou o direito de primogenitura. Esse direito de primogenitura tinha algo a ver com Deus. Deus deu esse direito a Esaú, mas infelizmente ele a desprezou. E dessa maneira foi passado para Jacó. E Deus amou a Jacó. Irmãos, que o Senhor tenha misericórdia de nós. E vamos agarrar esse direito que nós temos hoje, né? Ao direito de primogenitura. Hoje a vida da igreja, irmãos, o viver normal da igreja, o Senhor está nos aperfeiçoando para que chegamos à maturidade. Quando nós amadurecermos, nós vamos ganhar o nosso direito à primogenitura, se nós nos mantermos fiéis às coisas que o Senhor tem nos dado hoje, né? Até mesmo essa questão da fome, nós precisamos estar vencendo para que não possamos ser derrotados. Ainda no último versículo que gostaria de ler com os irmãos, no capítulo 25 de Gênesis, versículo 34, fala assim: Deu, pois, Jacó a Esaú pão e cozinhar de lentilhas, ele comeu, bebeu, levantou-se e saiu. Assim desprezou Esaú ao seu direito de primogenitura. Então ele desprezou, ele não somente não quis esse direito, mas como ele desprezou esse direito. Que o Senhor tenha misericórdia de nós e que possamos, irmãos, aprender a valorizar aquilo que o Senhor tem dado para nós, o nosso direito de primogenitura. Eu gostaria de fazer uma oração para cada um de vocês. Senhor Jesus, muito obrigado por essa palavra. O Senhor tem nos dado esse direito de primogenitura para nós hoje na vida da igreja. Que o Senhor tenha misericórdia de nós e não deixemos desprezar esse direito por nenhum prato que esse mundo possa oferecer. Em nome do Senhor Jesus. Amém.